Felipe Melo e o Galvão Bueno comentaram sobre a vitória do Corinthians. Vamos dar uma olhada. O gol, a jogada iniciada pelo português, Sérgio Oliveira. Ele começa a jogada e ele vai na área, pisa na área e faz um belo gol. Com uma coisa que não muda no futebol. Quem não faz, leva. O Corinthians começou o jogo amassando, perdendo oportunidades claríssimas de gol. Oportunidade que a gente dizer não se pode perder. No final do primeiro tempo, o Sport abre o placar. Futebol, é isso. Quem não faz, leva. Vamos ver como vai ser a reação do Corinthians daqui pra frente, né? Golaço do Memphis. E tudo a gente precisava. Os gols que o Corinthians perdeu no primeiro tempo, a primeira oportunidade que o Memphis teve, já fez no segundo tempo. E agora vai ser um Deus nos acuda. O Sport Recife vai ter que segurar uma bela de uma onda aí, porque o Corinthians com certeza vai sair pro jogo e vai tentar ganhar o jogo. E eu não tenho dúvida que se o Corinthians impor o ritmo que ele impôs no primeiro tempo, o Corinthians sai com a vitória. 2-1 Corinthians, pra mim não tem impedimento não. Isso, tem não. 2-1 Corinthians e o Memphis mostrando como é que se faz, né? Teve duas oportunidades, cravou os dois. 2-1 Corinthians. Vitória do Corinthians, vitória meritada do Corinthians. O Corinthians poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Meu modo de entender futebol era para o Corinthians ter terminado o primeiro tempo já ganhando de 3. Essa é a mais pura verdade. E terminou o primeiro tempo perdendo o jogo por 1-0. E aí entra o cara do time, o Memphis, que teve duas oportunidades e fez 2 gols. O Corinthians sofreu um pouco no final, normal, né? Recuaram linhas e pelo resultado o Sport colocou o Lucas Lima, que para mim mudou, deu outra dinâmica para o Sport Recife, né? Mas eu acho que é uma vitória super com propriedade do Corinthians, com autoridade, porque o Corinthians foi melhor durante a maior parte do jogo e poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. E que vamos, que daqui a pouco começa o clássico carioca. E o Corinthians pode sair na frente. Sim, fez hoje 1-0, Olha, o Sérgio Oliveira, belo gol, cara. Que belo gol. Aí vem 2 gols. Sabe de quem? Do Memphis Depay. Já no segundo tempo, né? No segundo tempo, você viu? Dominou, bateu e gol. Aí vem a segunda, ele recebe, ele toca de lado, se posicionou para trás, chegou, bateu, desviou e gol. Ou seja, o Memphis deu uma entrevista, derrubou o técnico no jogo que fez os 2 gols da virada. Então justificou a derrubada, Romário. Justificou. Parabéns para ele. Eu não sei se é parabéns, mas ele derrubou o técnico, 2 dias depois fez 2 gols. Já foram 2 argentinos, daqui a pouco já foram 2 argentinos, já um português. Também é muito demais. Ô Galvão, uma curiosidade, quem é o treinador do Corinthians? Hoje foi o Orlando Ribeiro, interino, técnico do Sub-20. Mas ainda não foi anunciado. Mas o Dorival, por exemplo, já tinha recebido propostas e não quis conversa, parece que com o Corinthians ele abriu conversa. Eu não sei se um técnico que sai da seleção, que não sai tão bem, se deve voltar tão ligeiramente. Bom, vamos dar uma olhada em outros comentaristas falando sobre o jogo também. Esse cara tá chamando a responsa. Esse cara tá chamando a pressão pra cima dele. E ele ontem chamou o jogo, botou a bola embaixo do braço e ganhou o jogo. É isso que a gente espera, né? Tem que bancar e se garantir. Escuta, você queria, né? Aí o cara foi mandado embora. Você falou que o trabalho era ruim, então você chamou a bronca pra você. Agora segura a bucha. Segura porque agora é com você. E o Memphis falou, beleza, então tá bom. Então agora eu vou resolver a parada aqui dentro de campo. E o Memphis foi muito bem, né? O Memphis ontem, ok, esporte, a lanterna do campeonato. Mas o Memphis se saiu muito bem na partida de ontem, resolvendo o jogo. É isso que o Corinthians espera de um jogador que custa o que custa o Memphis. E é isso que o torcedor vai esperar de um jogador que chamou a responsabilidade para ele. A culpa era do técnico. Então nós vamos resolver aqui. O Memphis resolveu o jogo. Chamou a bronca ontem. 2 gols, uma bela atuação. É isso que se espera de um jogador desse nível.
era surreal que até os 28, 30 minutos o jogo ainda estivesse 0-0. E em favor, né, e não em favor do Corinthians, porque, gente, para quem não viu o jogo, para quem viu sabe o que eu tô falando, mas para quem não viu, eram, sei lá, umas 10, 12 oportunidades, né, nesses 30 minutos. Nos 10 primeiros minutos já tinha 5 oportunidades. Eu tô falando de oportunidades claras de gol. Yuri Alberto perdendo o gol, Romero, o próprio Memphis, bola passando, pegando na trave, passando do lado do gol, goleiro defendendo, batendo na defesa, erros assim infantis de finalização, algumas displicências, como o do Yuri, por exemplo, numa bola pelo lado esquerdo que ele pega num contra-ataque, assim, que ele chuta meio que com nojo, assim, sabe? Não é nem perfil do Yuri fazer isso, mas foi o que pareceu no lance. Mas um Corinthians criando num 4-3-3, sem um meio articulador ainda, né? Sem o Garro, sem Coronado, com aquela escalação que a gente já conhece, com Ranieri, Carrilho, Bidon, na frente Memphis, Romero e Yuri Alberto. Com uma diferença na lateral direita, né? Com o Léo Maná e a dupla de zaga, o Félix Torres e o Gustavo Henrique. O Orlando Ribeiro, como é natural, né? O técnico do Sub-20, ele utilizou alguns jogadores da base, né? O próprio Dieguinho entrou no segundo tempo, o Rian foi uma alternativa inicial, né? No lugar do Ranieri. Ele conseguiu contemplar também o Maná, que começou como titular, esses jogadores da base, e foi tentando entender o que acontecia no jogo, porque depois do Corinthians perder essa infinidade de gols, o que aconteceu? A partir dos 28, 29, 30 minutos do primeiro tempo, o Sport até começou a se soltar e encontrando alguns espaços que é algo que o novo técnico vai precisar corrigir, né? Tem alguns espaços que ainda se oferecem em frente à área, né? Pelas laterais, e com isso o Sport começou a chegar. E é impressionante como o Matheus Donelli, ele é inseguro, né? Ele tem umas inseguranças que as finalizações começaram a acontecer, uma bate na trave, que ele não chegaria, a outra passa perto do gol, que ele não chegaria, o Sport começou a chegar com mais intensidade, que eu falei, poxa, uma hora eles vão acertar, né? E esse é o risco, né, de você perder muitos gols, porque em algum momento o adversário pode ser mais eficaz do que você, e foi o que aconteceu, e aí o Sérgio Oliveira faz o gol, isso com 30 minutos ali, né, acho que é por aí, né, que foi... que o Sport abre o placar totalmente de uma forma injusta, mas não dá para dizer, né? Não tem injustiça no futebol, existe competência, e o Corinthians estava criando um cenário para fazer esse gol, e esse gol não saiu, o Sport marcou. Mas claro que tinha muito tempo ainda, e dava para perceber desde o começo que o Memphis estava chamando a responsabilidade. Chamou muita atenção, né? Aquela entrevista dele, que foi demissionária ao Ramon, a maneira como ele critica o estilo de jogo e tudo mais, a gente já falou muito sobre isso. E aí começa o segundo tempo e com 10 segundos ele resolve entrar no jogo efetivamente, né? Ele já empata a partida nesse primeiro segundo do segundo tempo, já devolvendo o Corinthians para o jogo. E aí na sequência faz o segundo gol, a bola conta com desvio também, mas nessas chegadas que aconteceram muito no primeiro tempo, faltava realmente acontecer o gol. Só que aí o Memphis resolveu. Então o Memphis, assim, eu sei que muita gente bate no Memphis, porque ele ganha muito, e porque não sei o quê, porque critica, porque é marrento, porque papapá. O nível de jogador que é o Memphis, mas o que o Memphis ganhou na carreira? Eu nem debato, né, quando o cara vem com esse argumento, porque a gente está falando de um nível do futebol brasileiro, e aí, se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda de que se ele vale o que custa, a premiação do Paulista, isso é outra discussão. A discussão é o nível que o Memphis entrega para esse time do Corinthians e pro futebol brasileiro, ele é superior a, cara, quase todos os jogadores que atuam no Brasil. A qualidade que ele tem para desenvolver futebol e potencializar quem está na volta é visível. É visível, gente. Pega os números do Memphis desde o ano passado. E quando ele critica o estilo de jogo do Ramon, é muito porque ele sim estava sendo cobrado, né, para resolver todos os jogos e sendo sacrificado pelo esquema, porque aí ele tem que voltar entre linhas, ele tem que ocupar mais espaços, ele não virava só o cara do último terço, como foi no ano passado, quando ele tinha o Garro abastecendo ele e o Yuri, aí ele despontou. Quando ele nesse ano, sem a presença do Garro, precisa se movimentar muito mais, fica mais difícil. Então eu entendo a crítica do Memphis, e aí o que ele faz? Ele critica, ele dispara, ele causa, provoca, né, não só ele, mas a entrevista dele, e todo o contexto provocam a demissão do Ramon, vem no primeiro jogo, um jogo que parecia ser mais simples, né, o lanterna do campeonato, mas o Corinthians adora se complicar nesse tipo de jogo, só que aí dentro de um cenário que se torna adverso, ele vai lá e resolve o jogo.
e vira a partida para o Corinthians. Mas, de novo, uma das frases dele foi exatamente isso, né? Poxa, a gente não ganha com sobras, a gente não ganha tranquilo, a gente ganha sempre com uma arma na nossa cabeça. E foi o que aconteceu contra o Lanterna. Então, claro, a gente está falando de uma transição, de um trabalho que foi interrompido, de um técnico interino, de um primeiro jogo sem treinador. Então, o importante era os 3 pontos, até para se recuperar da derrota no derby e dos últimos resultados aí, né, para que o Corinthians pudesse conquistar uma vitória e tava já uma condição de tabela um pouco mais perigosa, né, mesmo sendo começo do campeonato. Então tinha que ganhar, ainda mais por ser o Lanterna em casa, né, não tinha como negociar com outro resultado. Agora, o que ele falou faz sentido, porque no segundo tempo, até o Daronco, aliás, Daronco e Itaquera de novo, né, inacreditável, mas até o Daronco apitar o último segundo de jogo, o Sport estava em cima. No segundo tempo, o Donelli, coitado, tropeçou, escorregou, pisou na bola ali, tá visivelmente nervoso. O Hugo Souza tem que voltar urgentemente, até para preservar o Donelli, tem que emprestar o Donelli, porque ele vai ser cada vez mais pressionado no gol do Corinthians. A comparação é muito injusta, é muito insana, e é complicado você ter esse nível de exigência, porque o Hugo é o melhor goleiro do Brasil. E tem uma perspectiva aí de que ele pode voltar na quinta-feira contra o Racing, ou no máximo no final de semana contra o Flamengo. Precisa voltar, porque o Donelli... Ele não tá comprometendo, eu não acho que ele está comprometendo. Tem outros problemas no time, mas ele não tá resolvendo a parte que o Hugo resolve. Até porque não tem como ser, né, pelo que o Hugo entrega. Mas tá difícil, ele tá sentindo muito a pressão de ter que assumir essa responsabilidade. Enfim, rapaziada, até os comentaristas falando um pouco sobre esse jogo do Corinthians contra o Sport. Eu acho que o Corinthians fez um jogo ruim no primeiro tempo, claro. Ruim no sentido de não ter feito gol. De ter criado chance foi muito bom, mas a chance tem que ser convertida. E por isso que acabou perdendo o primeiro tempo. E no segundo tempo veio com outra mentalidade, já fazendo um gol com 10 segundos de jogo. E o Corinthians foi muito bem. Nesse segundo tempo, conseguiu fazer os 2 gols, virar o jogo e conseguiu se segurar lá atrás. Tomou muita pressão, mas conseguiu se segurar lá atrás. Eu espero que o novo técnico consiga resolver esses problemas do chute de fora da área, porque o Corinthians ultimamente tá tomando muito chute de fora da área e tá tomando muito gol. Então os adversários não têm medo de chutar e quando chuta é gol. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!